Apelidado de baixinho e já tendo sido um dos melhores jogadores de futebol do mundo, Romário é um homem poderoso nos campos e na política brasileira. Mas você já parou para pensar como vive essa lenda do futebol? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Romário. Carreira. Nascido em 1966 na cidade do Rio de Janeiro, Romário de Souza Faria, mais conhecido apenas como Romário, foi um dos melhores jogadores de futebol brasileiro de todos os tempos. Sendo muito incentivado pelo seu pai, Romário começou a jogar futebol ainda muito cedo, iniciando sua carreira no pequeno time do Olaria Atlético Clube. Aos 15 anos de idade, entrou para o Vasco da Gama, onde se destacou muito e se tornou um grande atacante. Seu sucesso era tanto que em 1988 ele foi vendido para o PSV por 6 milhões de dólares, um valor que o colocava como o jogador mais caro do mundo daquela época. E o gênio da grande área também passou por outros clubes como Barcelona, Flamengo, Valência, Fluminense, Al Sadd, Miami Futebol Clube, Adelaide United e América. Ao longo dos seus 24 anos de carreira no futebol, o Rei do Gol, como também era conhecido, alcançou muitas conquistas, como o principal responsável pela Copa do Mundo de 1994, uma bola de ouro da FIFA e, claro, a de ser o segundo jogador brasileiro a bater a incrível marca de fazer 1000 gols no futebol. E é por tudo isso que o baixinho é considerado um dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos. Romário está no mundo da política, ocupando o cargo de senador da República pelo Rio de Janeiro e podendo desfrutar de uma vida muito confortável e regada de luxos conquistados pelo sucesso do seu trabalho. O motivo dessa reviravolta na vida do ex-jogador, que o fez ingressar na política aos 49 anos, é bem nobre e emocionante. Sua filha Ivy, que é portadora de síndrome de Down. Como senador, o baixinho propõe e apoia projetos de lei na área do esporte, inclusão social e educação principalmente. É de se emocionar, não é mesmo? E antes de mergulharmos nesse vídeo, não esqueça de compartilhar com quem você sabe que também é fã do craque. Não esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos começar! Negócios. Por ser um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, é fato que Romário já teve altos rendimentos ao longo de sua carreira no futebol. Para se ter uma ideia do tanto de dinheiro que ele já recebeu, em 1995, depois de ter ganhado o tetracampeonato mundial brasileiro e após ter sido o melhor jogador do mundo pela FIFA, ele foi transferido do Barcelona para o Flamengo como o jogador mais bem pago do Brasil, com um salário de R$ 62.500 mensais, o que convertendo para os valores atuais daria algo em torno de R$ 500 mil por mês. Um valor bem generoso, mas que ainda é uma quantia bem menor do que o salário dos jogadores atualmente. Mas foi no ano seguinte, em 1996, quando foi contratado pela Valência, que ele realmente ganhou muito dinheiro, possuindo um salário de 3 milhões e 600 mil dólares por temporada, o que convertendo para o real e reajustado pela inflação, daria em torno de 32 milhões de reais. E que apesar de ser um super salário, ainda assim é bem menor do que os 30 milhões de euros recebidos por Neymar, ou o equivalente a 185 milhões de reais por temporada. Como todo craque de futebol, Romário se tornou um homem muito conhecido, o que acaba atraindo o interesse de grandes empresas a fim de patrociná-lo. Entre as grandes marcas que o atacante já foi garoto propaganda estão, por exemplo, a cervejaria brasileira Kaiser, a gigante multinacional Coca-Cola, os chinelos Havaianas, a marca de cerveja Devassa, entre muitas outras. E sem dúvidas, podemos dizer que ao longo dos seus 24 anos como jogador de futebol, o gênio da grande área teve ótimos rendimentos durante sua carreira. Eu me impressionei aqui, viu, gente? Vocês? Quem dera eu ter esses negócios todos aí, viu? Acho que até merece um joinha no vídeo, hein? Fortuna.
Apesar de ser considerado por muitos um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, e já tendo sido, no auge de sua carreira, o jogador mais bem pago do mundo, Romário parece não ter conseguido administrar muito bem o seu patrimônio e atualmente não possui um patrimônio tão grande como deveria ter. Conforme o tempo foi passando, os rendimentos de Romário só foram diminuindo até chegar ao ponto dele ter interesse em entrar para o mundo da política para receber um baixo salário comparado ao que ele recebia como jogador de futebol. Logo depois de ele se aposentar dos campos, por exemplo, ele teve uma breve experiência como treinador no Vasco da Gama e, apesar de não saber ao certo qual era o salário exercendo essa função, baseado nos rendimentos de outros treinadores de times grandes brasileiros, ele deveria receber algo em torno de R$200 mil por mês, um salário gigantesco comparado ao que ele recebe atualmente como senador da República, que é de R$33.763, mas com tantos benefícios que um político possui, sem dúvidas ele consegue ter uma vida bem confortável. E conforme foi declarado em sua campanha política, ele possui um patrimônio de apenas R$5.500.000, um valor muito baixo comparado ao tanto de dinheiro que ele já ganhou durante toda a sua carreira, o que mostra que ele foi um homem que não soube administrar bem o seu dinheiro. Até porque em 2021, o ex-jogador teve parte dos seus bens colocados em leilão, entre eles um Audi avaliado em R$397 mil, sua lancha avaliada em impressionantes R$812 mil e, por fim, a mansão que ele alegou em entrevista não ser sua e sim da irmã, sendo dele ou não, foi avaliada pelo leilão em R$6,5 milhões. Mas esperamos que todos esses perrengues passem, né? Afinal, ele continua trabalhando e com muita força de vontade. O que você acha? Comenta aí embaixo pra gente saber a sua opinião. Carros. Quando o assunto é possuir bons automóveis, Romário é um homem que nunca gostou de economizar. E não é à toa que ele já foi dono de verdadeiras máquinas. Ele já teve, por exemplo, um Jeep Hammer H2, um veículo gigante que não é muito comum de ser visto aqui no Brasil e que ele parecia gostar tanto que já teve outro do mesmo modelo, mas de cor diferente. E para se ter esse enorme carro é necessário pagar aproximadamente R$500 mil. Subindo um pouco o preço, ele já foi visto saindo de um Porsche Macan Turbo, um belo SUV da Porsche que os modelos mais recentes podem chegar a ultrapassar os R$550 mil. Algumas fontes também especulam que ele já teve uma BMW X5, um carro robusto com um design moderno e imponente, não sendo à toa que um veículo 0 km desse custa mais de R$600 mil. O baixinho também já teve leiloado um Audi RS5 Avant, um sedã de luxo super veloz, que na época do seu lançamento foi considerado um dos mais rápidos de sua categoria, cujo preço atualmente gira em torno de R$650 mil. E também dizem que ele era proprietário de um Porsche Carrera, um pequeno carro esportivo equipado com motor bem potente, ideal para quem gosta de velocidade. E dependendo do modelo, um brinquedinho desses pode custar mais de R$700 mil. Já quando se trata de Ferrari, todo mundo sabe que o baixinho é apaixonado. Ele já foi dono, por exemplo, de um do modelo 360 Moderna F1, uma Ferrari que parou de ser fabricada em 2004, mas que ainda pode ser encontrada por cerca de R$800 mil. E a Ferrari mais luxuosa que ele já teve foi a do modelo F430, um supercarro que é o sonho de qualquer apaixonado por automóveis. O veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de 315 km por hora. E apesar de não ser fabricada desde 2009, seu preço ainda continua bem salgado, sendo encontrada por volta de R$1.100.000. E segundo o site Extra, o carro mais caro que Romário já teve foi um Lamborghini Murcielago, um incrível carro capaz de atingir velocidades inacreditáveis. Equipada com o motor V12, essa máquina consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,4 segundos, podendo atingir a velocidade máxima de 345 km por hora. E talvez seja por isso que o seu preço pode chegar a custar a bagatela de R$2.700.000. Ele pode até não ter uma fortuna tão grande quanto esperado, mas certamente tem um verdadeiro tesouro para chamar de seu em sua garagem. Vida pessoal.
Mas antes da fama, como foi a vida desse craque até ele chegar onde chegou, hein? Eu acredito que a história de Romário pode ajudar outras pessoas que estão passando por desafios. Ele é um exemplo de que é possível superar qualquer obstáculo. Você não acha? Comenta aqui embaixo. De origem bastante humilde, tendo nascido na comunidade do Jacarezinho, o início da trajetória de Romário não foi nada fácil. Infelizmente marcado por muitas dificuldades financeiras que acabavam assolando a família. Porém, seus pais, Edevair e Lita, desde cedo incentivaram o filho a seguir o seu sonho, o seu maior sonho, ser jogador de futebol profissional. Romário é um exemplo de garra e perseverança, mas nada disso seria possível se não fosse o apoio da sua família. Importante demais estar ao lado de quem se ama, não é mesmo? Faz toda a diferença. Não é à toa que mesmo baixinho, ele é um gigante do futebol. Mas a fama o levou a uma situação complicada, viu? Isso porque Romário é conhecido por não deixar barato por aí e ter uma personalidade bem forte. Para se ter uma ideia, ele já acumulou diversas polêmicas. Tudo começa com o fato dele nunca ter se dado bem com os treinadores dos times que jogou. Mas ele nunca se importou muito com isso. Outra pessoa que ele nunca se deu bem foi o Pelé. Após a morte do famigerado rei do futebol, Romário, assim como diversos nomes do futebol mundial, homenageou Pelé após o seu falecimento. Entretanto, a relação do baixinho com o rei em vida nunca foi das melhores. Ele já inclusive declarou publicamente que Pelé calado é um poeta e que ele deveria colocar um sapato na boca. Complicado, não é mesmo? Além de vários relatos sobre atrasos em treinos e sua vida pessoal tumultuada que abalava o ego de alguns técnicos mais rígidos, o craque brasileiro não parecia então fazer questão de agradar os seus comandantes. Ele também já fez declarações polêmicas sobre outros jogadores famosos, como Zico, Ricardo Teixeira e Edmundo. E para completar, além de polêmicas, brigas em campo, até torcedores do Palmeiras já entraram na mira do baixinho. Ou seja, a carreira de Romário é marcada por diversos momentos que dividem a opinião dos fãs. Ele inclusive já foi pego por doping, o que não foi tão sua culpa assim, já que ele provou que as substâncias eram fruto de um remédio para tratar sua calvície. Até quem tem dinheiro passa por uma dessas com os cabelos, né, gente? Ou melhor, a falta deles, né? Para completar a lista de polêmicas, ele já foi preso em julho de 2009. Romário passou por uma noite na prisão por não ter pagado a pensão alimentícia dos filhos. Mas e longe dos campos, hein? Ao longo de sua trajetória, Romário sempre esteve com belas mulheres ao seu lado e é por isso que ele recebeu fama de pegador. Entre as musas que ele já se relacionou estão Isabela Bittencourt, Ana Paula, Edna Velho, Andréa Oliveira, Sônia Monroy, Laura Karazuki, Thalita Zampiroli, Cibele Ribeiro, Fabiola Azevedo, Dix Prat, Juliane Calari, Ana Carolina Nazário, além de muitos outros relacionamentos que com certeza não vieram a público. Acho que ele merece ser chamado de o último romântico, né? O que explica também o fato do ex-jogador ter 6 filhos. Porém, bastante reservado quanto a isso, ele já publicou alguns raros registros com 5 dos 6 filhos que tem. A foto tirada nas comemorações do aniversário de 55 anos mostra Romário com Moniquinha, Romarinho, Daniele, Isabela e a caçula Ive, de 15 anos. Só faltou o Rafael, afinal, ele e o pai ficaram afastados por anos. Romário esteve mais presente nos primeiros anos de vida de Rafael, quando comparecia aos aniversários do filho e os dois eram vistos juntos. Porém, foi só em 2020 que apareceram sinais da trégua na relação. Isso porque Rafael começou a seguir o pai no Instagram, que fez o mesmo, colocando um ponto final nessa dor de pai e filho afastados. Raquel Faria vive com a mãe em Brasília, onde cursa a faculdade de Direito. Ao que tudo indica, isso foi resolvido. Muito bom ver a família se resolvendo e se aproximando novamente, não é mesmo, gente? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.